De um lado, a investigação que desarticulou uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas do Brasil, que pretendia enviar 350 quilos de cocaína de navio para a Europa. De outro, em Pernambuco, o caso do policial civil, dono do maior clube de tiro do Brasil, que foi acusado de fraudar documentos para vender armas e conseguir porte ilegal para a maioria de seus 8 mil associados. O que essas histórias têm em comum? O acesso facilitado a licenças para caçadores, atiradores desportivos e colecionadores de armas, os chamados CACs. O Fantástico vai mostrar agora como fuzis foram parar legalmente nas mãos de traficantes e como uma rede fraudulenta armou gente despreparada. A reportagem especial é de Mohamed Saig e Bruno Fontes. Os criminosos estão tendo acesso a armas através da legislação que flexibilizou. Então uma pessoa simplesmente faz um registro de CAC e aí consegue ter acesso a uma infinidade de armamentos, uma infinidade de munições. Você viu aqui no Fantástico. O nome do ex-major da Polícia Militar foi colocado na lista dos bandidos mais procurados pela Interpol e passou a ser chamado de Pablo Escobar brasileiro. Conhecido como Major Carvalho, o ex-PM de Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, está preso na Hungria desde o ano passado. Segundo a Polícia Federal, até ser detido, Major Carvalho tinha enviado para a Europa 50 toneladas de cocaína ao longo de 5 anos. Além de aviões, o esquema do Pablo Escobar brasileiro também usava navios. Num telefonema monitorado pelos investigadores, o Major Carvalho fala sobre o risco de a carga de cocaína ser descoberta. Vai daí direto para a Europa. São 13 dias. E o outro vai demorar 30 dias e ainda vai ficar parado no Rio de Janeiro um tempão, com os cachorros vão ficar cheirando lá. Quem conversa com o Major Carvalho ao telefone é Rodrigo Rodrigues Boeira, o Chiru. Chiru, seria bom falar com o rapaz da pedra aí. Em outubro de 2021, a Polícia Civil do Espírito Santo apreendeu um caminhão em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do estado, que transportava 350 quilos de cocaína. A Polícia Federal assumiu a investigação e descobriu que o plano da quadrilha era esconder a droga em placas de granito. A carga seria colocada em contêineres e seguiria do porto de Guarapari para o porto de Le Havre, na França. O que chamou a atenção no decorrer das investigações foi uma nota fiscal que nós encontramos da aquisição de um fuzil calibre 7.62. Essa arma ela foi comprada por um dos integrantes do grupo, o integrante que tinha contato direto com o Major Carvalho, que era a liderança do grupo no Brasil. Quem tinha o contato direto com o Major Carvalho era Chiru, o homem do telefonema. Ele e mais 4 traficantes foram presos em fevereiro na Operação Chapa Branca. Pelo menos 5 deles tinham várias armas registradas como CAC. Essa Operação Chapa Branca, ela mostra claramente que traficantes de drogas estão tendo acesso a armas de guerra se passando por CACs. A Polícia Federal descobriu 18 armas com os acusados, 17 delas compradas legalmente e 6, inclusive um fuzil, estavam com o Chiru. Nesse treinamento feito todas as semanas, policiais federais demonstram o poder de fogo e armas semelhantes às da quadrilha. São armas que normalmente são usadas por unidades especializadas das Forças Armadas e das Polícias Civil, Militar e Federal. Um fuzil como esse pode atingir o alvo a mais de 1 quilômetro de distância. Então nós não estamos falando de pessoas que simplesmente frequentavam clubes de tiro. Nós estamos falando de 17 armas apreendidas de traficantes internacionais de droga e que tinham armas legais. Quase 1.000 munições apreendidas em posse desses traficantes, munições que foram adquiridas legalmente porque as pessoas tinham registros de CACs. Em nota, a defesa de Rodrigo Rodrigues Boeira diz que ele é pessoa de reputação ilibada e inocente. A defesa do Major Carvalho afirma que ainda não teve acesso aos elementos colhidos pela investigação para apresentar os esclarecimentos necessários. Veja agora o aumento do número de CACs a partir da flexibilização das regras para a compra de armas e munições, inclusive de uso restrito, no governo Bolsonaro.
Entre 2018 e julho de 2022, o número de CACs cresceu 474% no Brasil. Em 2018, antes do início do governo Bolsonaro, eram 117.500. Em meados do ano passado, 673.800. A maior parte das pessoas que gostam de atirar, que gostam de praticar um esporte, são CACs e são trabalhadores. Mas a legislação como está, ela abre brecha para que criminosos, traficantes de drogas, homicidas, tenham acesso a essas armas. Crimes cometidos com arma de fogo por uma minoria de CACs têm sido frequentes. Um exemplo é o Distrito Federal, onde o número de ocorrências policiais envolvendo colecionadores, atiradores e caçadores cresceu de 24 em 2019 para 205 em 2022. Os dados obtidos pela TV Globo via Lei de Acesso à Informação mostram ainda que o envolvimento de CACs nas ocorrências registradas de acordo com a Lei Maria da Penha saltou de 4 em 2019 para 48 no ano passado. Em 2018, que foi o último ano do governo Temer, os CACs receberam autorização para adquirir quase 59.500 armas. A partir de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o número começou a subir. Em 4 anos, foram 904.858 novas armas para CACs. Isso equivale à liberação de 26 novas armas por hora entre 2019 e 2022. Ao tomar posse, no dia 1º de janeiro, o presidente Lula assinou um decreto para reestruturar o controle de armas no país. Entre outras medidas, o decreto suspende novos registros de CACs e a concessão de novos registros de clubes e escolas de tiro. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1 que juízes não podem derrubar o decreto. O decreto criou ainda um grupo de trabalho. Diversos temas estão sendo discutidos no grupo de trabalho, desde a questão, por exemplo, da melhora dos mecanismos de fiscalização, da revisão dos limites de armas e munições que hoje podem ser adquiridos, até o reforço de mecanismos de entrega voluntária de armas e munições no país. Aqui não fecha nunca 24 horas. A ordem aqui é armar a população de bem. Quem diz isso é o escrivão de polícia licenciado Diego de Almeida Soares. Ele preside a Associação dos Policiais Civis de Pernambuco e é sócio em Caruaru do CTA Clube de Tiro e da loja Shopping do Atirador. Em menos de 3 anos, as investigações apontaram que Diego de Almeida Soares ficou milionário. Em 2018, a PF disse que ele tinha R$390 mil em bens e contas bancárias. Dinheiro obtido com a venda de armas e com um clube de tiros. Em 2021, R$60 milhões. A Polícia Federal disse que Diego tinha o maior clube de tiros do Brasil, com 8 mil associados, e oferecia um pacote completo: assistência jurídica, armas e treinamento. A parte burocrática nós montamos também com o nosso jurídico e nós damos entrada também com o nosso serviço aqui de despachante. Numa mensagem de áudio enviada ao clube, um associado conta que foi detido depois de beber e atirar. Mas chega um dia que o cara enche a tampa. Aí cheguei em casa, passou um cara lá, me assustei, aí dei uns tiros pra cima, pronto, chamaram a polícia. Em outra mensagem, uma funcionária do clube de tiro diz que vai omitir informação sobre esse mesmo homem, que quer se registrar como CAC, mas tem passagem pela polícia. O CAC não pode ter antecedentes criminais. Aí a gente vai seguir com os procedimentos e não vai informar o Exército, não, que ele foi parado por porte legal de arma, não. A loja de Diego também tem oficinas de armas. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos apresentar agora mais uma customização realizada aqui em nossa oficina. Esse é Luiz Guilherme da Silva Vieira, apontado pelas investigações como o principal armeiro da oficina. Segundo a Polícia Federal, ele não tem autorização da PF para exercer a profissão. As investigações descobriram que nos documentos expedidos pelo clube, o esquema usava dados de outro armeiro. Havia ali o crime de falsidade ideológica. A partir da falsidade ideológica, a polícia identifica mais crimes. Como era um documento ideologicamente falso, havia ali também um crime de porte ilegal de arma de fogo. E no concerto,
pelo fato de a armaria não possuir um armeiro credenciado, licenciado para essa atividade, para atuar naquele local, incorria também num crime que é equiparado ao comércio ilegal de arma de fogo. É um serviço ilegal. A defesa do armeiro diz que... Uai, seu app de vídeos curtos.